Louvado seja o Pai. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os cidadãos do reino, da nação do reino, por todo o mundo, todos os KLCs que estão se juntando a nós nessa apresentação ao vivo de ação de graças e adoração, onde quer que vocês estejam, que as bênçãos do Pai Todo-Poderoso estejam sobre todos vocês. Mas antes de vocês se sentarem, cumprimentem uns aos outros com um sorriso do reino e diga que as bênçãos do Pai estejam sobre todos vocês. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Estávamos falando sobre o som da última trombeta no último Give Us This Day e também no Powerline. Então, meus irmãos e irmãs, ao longo da história da Bíblia, Deus anunciou sua presença para os tempos de julgamento que iriam vir com toques de trombeta. Portanto, antes da glorificação, já podemos ver o início do período da tribulação. E o mundo está muito propenso a essa tribulação, assim como foi nos dias de Noé. Então, quando a trombeta soar, ele convoca uma assembleia da congregação, dirigindo o movimento dos acampamentos, ou ela anuncia o início das festas e mobiliza o exército. A trombeta de prata foi usada para convocar a nação de Israel para adorar. Como está escrito em Salmos 47:5, Isaías 18:3 e Zacarias 9:14. Deus subiu entre os brados de adoração ao som da trompa. Isaías 18:3. Todos vós, habitantes do mundo, vós, moradores da terra, quando se erguer um sinal nos montes, a vez de ver, quando ressoar o toque do chofar, o som da trombeta, a vez de ouvir. Em Zacarias 9:14, então Javé surgirá sobre eles. Sua flecha brilhará como relâmpago. Adonai, o Senhor Deus fará soar o chofar, a trombeta, e marchará em meio às tempestades do sul. A trombeta é sempre usada, até mesmo no Antigo Testamento, não apenas espiritualmente, mas também literalmente. Portanto, o som da trombeta significa um aviso imediato, o alerta da guerra iminente, morte ou destruição, como está escrito em Jeremias 14:19-22. E é isso que vamos acompanhar. Ai, ai, que angústia, que tormento em minhas entranhas. Chego a me contorcer por causa desta dor. Sinto como se as paredes do meu coração não pudessem suportar tanto sofrimento. Não posso me aquietar e ficar em paz. Eis que já ouço o som do chofar, a trombeta. Ouvi o grito da terra. Eis que se anuncia uma desgraça atrás da outra, e toda a minha terra será devastada. Em um instante, todas as nossas barracas e tendas estarão destruídas, e os nossos abrigos, no momento, arrasados. Até quando eu verei o sinal erguido e ouvirei o som do chofar, da trombeta, anunciando o perigo? Ora, o meu povo é tolo e não usa a inteligência a seu favor. São imaturos, como crianças que ainda não compreendem. Todavia são espertos e hábeis para planejar e praticar tudo quanto é mal. Contudo, são ignorantes e insensatos quando a escolha é fazer o bem. Muito familiar, não é? São espertos e hábeis para planejar e praticar tudo quanto é mal. Contudo, são ignorantes e insensatos quando a escolha é fazer o bem. Exatamente como antes. Portanto, há sempre o som de uma trombeta, seja para alertar ou para dar um aviso imediato ao povo. Os sentinelas têm a responsabilidade de tocar as trombetas para avisar o povo do julgamento vindouro, conforme está escrito em Ezequiel 33:7-9, Jeremias 6:17-19. E é isso que vamos acompanhar. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a minha palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser àquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregares a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade,
mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por esta morte. Então, os sentinelas de Israel são os pastores. Portanto, há sempre uma advertência, até mesmo agora, por um pastor, assim como o filho indicado, pois quando eu vejo alguém se afastar da justiça e ir para a maldade, temos que adverti-lo. Porque se esse homem perverso morrer, o pastor responderá por seu sangue e por sua alma. Portanto, eu não sou negligente em dizer que, se você está fazendo o que não é a vontade de Deus, então eu tenho que te alertar. Afaste-se desse caminho perverso e volte para a justiça. Se você continuar, então seu sangue cairá sobre sua própria cabeça. O som da trombeta final é a mensagem do arrependimento que todos devem prestar atenção. Agora vamos ao espiritual. O som da trombeta que Paulo estava dizendo em 1 Coríntios 15. A trombeta soará e, em um piscar de olhos, então todos seremos transformados. O som da trombeta final é a mensagem do arrependimento que todos devem prestar atenção. Os toques de advertência, a trombeta final proclama o dia do Senhor e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Joel 2, versículo 1 a 2. E é isso que vamos acompanhar. Fazei soar o chofar trombeta para toda Sião. Dai o alerta do meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Javé vem e já está próximo. Desde quando o Pai me enviou, eu estou tocando a trombeta, que é a trombeta que chama todas as pessoas para virem e se arrependerem dos seus pecados. Isso é o que significa, no reino espiritual, soar a trombeta é uma mensagem. Leremos Joel 2, 1 a 2. O dia do Senhor chegou. E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Portanto, o dia do Senhor é um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Então, o dia do Senhor, quando chegar nesses últimos dias, será sem precedentes na história humana. Como está acontecendo agora em nossos tempos modernos. E eu tive o privilégio de ser chamado para tocar a trombeta dessa última mensagem. E eu tenho tocado a trombeta do arrependimento por muito tempo. Tenho tocado a trombeta de andar em um novo espírito de obediência à vontade do Pai. Tocando a trombeta de que todos nós devemos recuperar aquela consciência espiritual de entendimento e conhecimento da vontade do Pai. E que isso viva dentro de nós. Que a vontade do Pai, que são suas palavras e nós, se tornem um. E vamos viver a vida dele aqui na terra, pois somos a extensão do Pai. Extensão de sua salvação, de sua compaixão, de seu amor e extensão de suas palavras. Palavras que se fizeram carne, começando com o Filho indicado. E tudo isso já foi soado. Agora a última trombeta, o último som da trombeta é o som da glorificação
no qual todas as pessoas devem se preparar para encarar. A cortina final será fechada sobre a terra e a glorificação acontecerá. Portanto, este também será o sinal da reunião dos eleitos dos 4 cantos da terra. Então, quando for soada, e está soando agora, ela reunirá os eleitos dos 4 cantos da terra. Mateus 24, 29 a 31, e é isso que vamos acompanhar. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Eu já expliquei isso a vocês. Já expliquei o que significa as nuvens na figura do Antigo e do Novo Testamento. Está falando sobre a sequência da segunda vinda. A sequência da segunda vinda é que ele venha, esteja presente em seu próprio templo, que ele produzirá para si mesmo, produzindo um filho que ele possa habitar e que possa ser a residência dele quando ele vier à terra. Assim como João Batista foi a residência do espírito de Elias, ao apresentar o Messias que estava por vir. Nessa segunda vinda, a primeira sequência da vinda dele será assim. Ele será a palavra feita carne manifestada no corpo, isto é, suas palavras manifestadas na carne. Não para ser crucificado novamente, mas para reunir seu povo e prepará-lo para a glorificação que está por vir. Prepará-los para o dia em que eles o encontrarão e se tornarão filhos e filhas, entendendo e sendo como as 5 virgens sábias que carregam sua luz, levando sua candeia com óleo, que fez com que a luz se acendesse. A luz acesa significa que eles têm o entendimento, eles têm o conhecimento da vontade do Pai. Eles não estão cegos para o mundo. Então, quando esta última trombeta soar, a palavra de Deus diz: o noivo vem, vá, se levante e encontre com ele. Então aqueles que foram iluminados se levantarão e se encontrarão com ele. Este é o momento em que todos nós, com o espírito de obediência que é o óleo em nossas lâmpadas, iremos encontrá-lo e nós entraremos no banquete, que é o que chamamos no reino de glorificação. Ele enviará seus anjos com poderoso som de trombeta. E aqui fala sobre a trombeta. E os reunirá dos 4 cantos do céu. E estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, haverá novamente uma trombeta. Mas hoje, as pessoas da era da igreja interpretam isso fisicamente. Entretanto, deveriam ser interpretados espiritualmente, mas eles interpretam isso fisicamente. Eles entenderam que deve ser uma trombeta física que soará, e não é. A trombeta é uma mensagem, e este é o último som da trombeta. Portanto, o primeiro som vem da mesma trombeta, mas é um som diferente, é o som de arrependimento, som de ter o novo espírito de obediência à vontade do Pai, som de maturidade, para que todos nós nos tornemos filhos e filhas. E depois disso, ele os reunirá dos 4 cantos através do último soar da trombeta, que é a mensagem da glorificação.
Portanto, isso dará início à ressurreição dos mortos. João 5, versículo 28 a 29, 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 17, é o que vamos acompanhar. João 5, 28 a 29. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. 29. E sairão os que tiveram feito o bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que tiveram praticado o mal, para a ressurreição da condenação. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quando a trombeta soar, o último toque da trombeta, que é a glorificação, o chamado para o arrependimento e assim por diante. Aqueles que estão nos túmulos serão ressuscitados. Aqueles que fizerem o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Hoje, os mortos não são apenas aqueles que estão fisicamente mortos, lá no cemitério. Os mortos são aqueles que andam sem a vida espiritual. Portanto, todos nós éramos uma vez homens mortos, ambulantes, fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos, ou seja, aos olhos de Deus você ainda está morto. Então todos vocês que seguiram a mensagem do Filho indicado foram ressuscitados para a vida porque vocês fizeram o bem. Qual é o bem que vocês fizeram? Vocês receberam a mensagem, vocês tiveram fé no Filho indicado, e vocês receberam a mensagem e se arrependeram. E então vocês prosseguiram pelo batismo das águas e de fogo. Vocês foram capazes de vencer e assim se tornarem filhos e filhas. Você ressuscitou para a vida. Os outros que ouviram minha mensagem, eles também foram despertados. Olhe para aquelas pessoas da era da igreja. Eles me conhecem. Eles foram despertados, mas fizeram mal. Qual é o mal que eles fizeram? Eles fizeram mal porque não receberam a mensagem. Eles não apenas não quiseram receber a mensagem, eles até mesmo difamaram, perseguiram e acusaram falsamente o Filho indicado de muitas coisas que já foram profetizadas em Mateus capítulo 5. Eles dirão todo tipo de mal contra você falsamente por minha causa, porque eu estou fazendo a vontade do Pai. Eu estou tocando a trombeta. Agora, 1 Coríntios 15, 52 diz: num momento de um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Não é nenhuma outra trombeta do mundo. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Estamos nessa última frase. E seremos transformados. A mudança acontecerá primeiramente espiritualmente dentro de nós, de um espírito de desobediência para um espírito de obediência, e depois fisicamente tudo acontecerá em apenas um piscar de olhos. Essa mensagem tem sido soada e as pessoas vieram para ouvi-la. Muitas pessoas que entenderam a mensagem do som da trombeta responderam corretamente. E vocês são essas pessoas. E a trombeta que você entendeu disse: este é o tempo da glorificação. Você sabe, primeiro é o som da trombeta do arrependimento e assim por diante. Agora somos muito afortunados, porque nesses últimos dias você ainda está escutando o som da última trombeta. A última trombeta não é um instrumento musical. A última trombeta é a glorificação. Eu estou falando sobre isso desde quando? Eu acho que há 4 semanas, ou 5 ou 6 semanas atrás. Eu comecei a soar a trombeta da glorificação quando eu disse: se a glorificação for às 6 horas, o relógio da eternidade está agora em 5:59.
Então, o que é que você está esperando? Você ainda está andando pelo mundo? Você ainda está em sua casa? Você tem o passaporte, o visto, a passagem e o cartão de embarque? O voo está quase decolando. E o anúncio já foi feito na área de embarque. Passageiro do voo número 001 para glorificação. Seu portão de embarque é o de número 1. Por favor, alinhe-se e embarque no seu voo. Mas você ainda está na sua casa. Mesmo que você tenha a passagem, o visto, o passaporte e o cartão de embarque, o tempo da glorificação não vai esperar por você. Quando chegar a hora e a porta for fechada, o piloto dirá: estamos prontos para o voo. Então iremos para a pista e, de repente, você sabe, não seremos mais físicos. Nós nos tornaremos completamente espirituais, sendo glorificados como nosso Pai Todo-Poderoso. Seremos como Ele, aquele que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Vamos acompanhar em Filipenses. Por favor, coloque na tela. Quem transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo de seu pleno domínio. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Agora, isso não acontecerá com aqueles que estão esperando como as 5 virgens insensatas. Todos também estão esperando. Eles também estão esperando, mas quando a trombeta soou, glorificação! Esse foi o som, o último toque da trombeta. E o que eles fizeram? Eles também ouviram o som? Mas suas candeias não acenderam, porque não havia obediência, ou seja, não tinha óleo em suas candeias. Então, o que aconteceu? Foi que as 5 virgens sábias chegaram e o encontraram. Encontrar significa que você conheceu o noivo. Você conhece ele, você recebeu a mensagem dele e ele conhece você. Você verdadeiramente conhece ele. Enquanto aqueles outros, você sabe, no momento em que eles souberem que realmente estávamos na verdade, eles virão bater aqui. Essa é a hora em que eles vão acreditar em quem eu sou. Mas, infelizmente, será tarde demais. Foi o que eu anunciei no último programa Give Us This Day. Para aqueles na era da igreja que não difamaram um filho indicado, mas são considerados como as 5 virgens insensatas, porque não se arrependeram, eles não têm óleo de obediência, e assim não terá mais óleo para você. As 5 virgens sábias não lhes deram óleo, elas pediram às 5 virgens sábias, as 5 virgens sábias disseram: não podemos, pois, assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. E para essas pessoas, a única coisa que elas podem fazer para serem salvas é escutar apenas uma mensagem: não receba a marca da besta. Sacrifique a sua vida. Se você não puder sacrificar a sua vida agora, você vai sacrificar a sua vida na grande tribulação. Fisicamente, suas cabeças serão cortadas. Então, louvado seja o Pai Todo-Poderoso, porque tudo isso está sendo cumprido nesses últimos dias. Portanto, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. A ordem da glorificação começa com o Filho e depois com os primeiros frutos. 1 Coríntios 15, versículo 20 a 23. E é isso que diz. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez,
Cristo, o primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Então, essa é a ordem da colheita. Cada um por vez, primeiro Cristo e depois os primeiros frutos. E agora, onde a vida de Jesus Cristo está realmente revelada desta maneira? Aqui no reino. Então você que está comigo, vocês fazem parte dos primeiros frutos. Cidadãos do reino em todos os KLCs que estão me ouvindo, vocês são parte dos primeiros frutos. Os primeiros frutos não são muitos, existem apenas alguns. Os primeiros frutos são a parte mais perfeita da colheita. O ceifeiro vai ao redor do campo e seleciona o melhor dos melhores. O melhor dos melhores são aqueles que estão na vida da ordem, em Cristo primeiro. Então, quem são aqueles que disseram Cristo primeiro? Aqueles que estão na fé da semente, que se tornaram como ele. Eles são considerados na ordem dos primeiros frutos. Agora, onde a vida dele foi revelada? Onde a vida dele foi revelada, dada ou confiada? Na vida do filho indicado. É por isso que ele fez de mim a residência dele. Ele habitou em mim e eu fui capaz de me tornar seu porta-voz, sua voz audível, seu corpo, seu templo, sua residência na terra. Portanto, todos aqueles que acreditarem em mim, vocês são parte dos primeiros em Cristo e dos primeiros frutos. Todos vocês são escolhidos a dedo pelo Deus vivo. Vocês são os escolhidos. Então, depois disso tudo, virá a colheita geral. Você pode mostrar os versículos? Logo depois disso, virão aqueles de propriedade dele em sua vinda. Então, depois que a glorificação ocorrer, a colheita geral virá. No momento em que o Pai permitirá que Satanás, por meio do anticristo, governe essa terra para a grande tribulação, para punir o mundo durante 7 anos de grande tribulação. Então, para a colheita geral, são as pessoas da era da igreja que não acreditaram em mim agora, mas não disseram nada contra o filho indicado. Eles também serão colhidos. E vai ser nesse momento que eles vão acreditar em mim. Oh, então, que Bolói era verdadeiro? Uau! E agora, qual foi a última palavra que ele disse antes de ser glorificado? O que ele disse antes de ser glorificado? Ele disse, não recebam a marca da besta. Essa é a única mensagem que irá salvá-los. Nada mais. Quando esse momento chegar, você não precisa mais aprender sobre arrependimento e como ter um novo espírito de obediência. Eu vou te dizer, a única coisa que você tem que obedecer quando chegar esse momento, não receba a marca da besta. E quando o anticristo finalmente te encurralar, te capturar, junto com todos os outros, a colheita geral virá. Não aceite a marca e seja morto. Entregue a sua vida. Hoje, todos que me seguiram entregaram suas vidas. Eles esqueceram da vida do mundo. Eles morreram para a vida do mundo e eles agora estão vivos aqui. Se você perder sua vida lá, você encontrará aqui. Se você perder esta vida aqui e encontrar a vida lá no mundo, então você a perderá. Perderá esta vida espiritual. Essa é a única salvação que estará disponível para você nesses tempos de tribulação. Então, louvado seja o Pai Todo-Poderoso, porque tudo isso está se cumprindo. Além da redenção deste corpo mortal, a glorificação é o tempo em que os filhos e filhas serão perfeitamente semelhantes à imagem do Filho. Romanos 8, versículo 29 diz, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, nós somos semelhantes a essa imagem que o povo da igreja não aceitou. Somente vocês aceitaram. Por isso são considerados primeiros frutos da colheita. Aceitaram essa mensagem, portanto, vocês são os mais afortunados de todos, porque foram escolhidos. E, é claro, você precisa usar a sua liberdade de escolha para aceitar isso também. Portanto, o objetivo final dos glorificados é serem aperfeiçoados, selados na justiça,
Hebreus 12, 23. 1 João 3, 2. Este é o cumprimento desses versículos. Vamos lê-los. A Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos. Então, essa é a categoria dos que estarão na Assembleia Geral do Corpo? A igreja não é uma organização ou uma instituição. E não é como você vê na era da igreja, que eles chamam de igreja. Eles acham que é um edifício ou uma organização. Não, não é. É o corpo do primogênito. Somos o corpo do primogênito. Por quê? Porque nós obedecemos. Então, nossos nomes estão escritos no céu. A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos. Como o seu espírito pode se tornar perfeito? Através do arrependimento, espírito de obediência e maturidade espiritual em si. Tornar filhos e filhas. Vocês não podem se tornar filhos e filhas se não passarem pelo fogo. Porque antes de poder ir para o jardim do Éden, você tem que passar pelo fogo. Ele designou um querubim, após a queda, para vigiar o jardim do Éden, com uma espada flamejante. Senão, o homem voltaria e comeria da árvore da vida e se tornaria um pecador para sempre. Então tem um guarda. Isso agora está revelado no jardim do Éden restaurado, montanha da aliança, e você sabe onde é. A cidade foi escolhida. Tamaio particularmente foi escolhida, pois foi onde o filho indicado nasceu e é onde a montanha da aliança está. É o jardim do Éden, o paraíso do jardim do Éden restaurado. Portanto, no ministério do filho indicado tem o fogo. Vocês não podem passar ou se tornarem filhos e filhas para comer da árvore da vida se não passarem pelo fogo. O batismo de fogo, para provar que agora você é digno. Seu coração está firme, sua mente tomou a decisão, não importa o que aconteça, você obedecerá à vontade do Pai. A menos que você seja testado e selado com esse tipo de espírito, você não será capaz de voltar para a montanha da aliança, o paraíso do jardim do Éden restaurado. Então aqueles que tentaram vir e quiseram contornar o processo da vontade do Pai, onde estão agora? Eles foram expulsos, eles foram retirados, eles foram cortados, eles não passaram, eles foram queimados. É por isso que é muito importante que você entenda 1 Coríntios 3, 10 a 15, que a obra de cada um será revelada, assim como pelo fogo. Então, quando o fogo te visitar e você estiver aqui, passe por ele, seja humilde e prove ao Pai que seu arrependimento, seu comprometimento e dedicação é realmente genuíno. Então o espírito de lealdade e fidelidade, o espírito de dedicação virá a você. E então você poderá se provar para o Pai e para os espíritos, seja para a maldade espiritual deste mundo ou para os anjos da justiça, que você é realmente genuíno. Eu sou seu modelo. Eu sou o seu modelo e é por isso que eu estou aqui para ser sua referência nessa jornada. A jornada espiritual do Filho indicado que me fez ser o que eu sou hoje. Digno de estar aqui para levar a você a vida eterna com o Pai. É por isso que o Filho foi feito o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a menos que passe pelo Filho. Portanto, irmãos e irmãs, é chegada a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Estamos na mensagem da glorificação agora. Ele virá de uma maneira que você não esperava. O Pai Todo-Poderoso se alojará em um corpo humano a quem ele chamará de seu Filho. Qualquer pessoa que não acredita que Jesus Cristo veio em carne é do Anticristo. Pois na vinda do Filho do Homem, ele virá mais uma vez como a palavra feita carne. O corpo é insignificante. O que é mais importante é o Espírito que vai habitar naquele corpo para trazer a redenção da carne. E para isso, ele precisa vir na carne.
Essa será a nossa lição para a próxima semana. Estou apenas revisando para que você saiba que estamos ainda falando da glorificação, que é o último som da trombeta. Então, o Pai Todo-Poderoso está determinado para ver a sua missão ser cumprida. O Pai agora é glorificado no Filho. O maior desejo do Filho é magnificar a obra do Pai. O Filho glorificou o Pai por ter concluído a obra que o Pai lhe deu. Então, qual será o momento em que todas essas coisas acontecerão? Os sinais estão por toda parte. A destruição que há de vir, a redenção do dia do julgamento. Portanto, ninguém sabe a hora. Apenas o Pai no céu. Nem o Filho sabe, nem mesmo os anjos, mas só podemos supor quão próximo e o quão perto estamos da hora em que a última trombeta que está soando se encerrará. E depois disso, tudo acontecerá. Certifique-se de que ninguém roube a coroa da vida que o Pai deu a você. Essa é a sua pedra branca da vida eterna. Então, há muitas perguntas aqui que me foram feitas e vamos apenas passar por elas, respondendo-as brevemente. Como essa primeira pergunta. A primeira e a segunda fase da glorificação está dentro dos 1000 anos do reinado do Pai Todo-Poderoso? Sim. Pastor, por que você ainda está construindo a maior catedral fechada do mundo em Naval, já que será glorificado? Você vai deixá-la aqui para o anticristo que estará na terra? Bem, como eu te disse, planejamos e organizamos todas as operações do reino como se a glorificação fosse acontecer daqui a 1000 anos, mas vivemos como se fosse acontecer hoje. Portanto, os planos continuarão mesmo se amanhã for o dia da glorificação. O que podemos fazer hoje, ainda temos que fazer, porque a palavra de Deus diz: feliz aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, o encontrará agindo dessa maneira. Portanto, continuaremos nossos planos. Quais são os planos? Apenas planos físicos, materiais e infraestrutura. Agora, você sabe, quando o Pai me deixou tocar a última mensagem da trombeta, que é a glorificação, você esperaria que eu deixasse tudo como está e parasse? E nós iremos apenas olhar para o céu e esperar por ele todos os dias? Não. Já está tudo concluído. Continuaremos o que estamos fazendo normalmente, como se ele viesse daqui a 1000 anos. Mas estamos prontos a qualquer momento. É por isso que eu disse a vocês, estamos na área de embarque. Com nossos passaportes, vistos, passagens, cartão de embarque, o cartão de embarque atual. Seu cartão de embarque deve ser atualizado. Por isso, seu comprometimento, dedicação, lealdade e obediência devem estar sempre atualizados. Você pode ter sido leal, fiel e obediente no ano passado, mas e agora? É por isso que eu estou distribuindo formulários novamente para vocês preencherem e se dedicarem novamente. Se realmente vocês continuarem no seu espírito e não se enfraqueceram, mas se fortaleceram ainda mais de ano a ano, comprometendo-se ao Pai Todo-Poderoso. Porque tem aqueles que, você sabe, mesmo que eles tenham assinado ou não, no meio da corrida eles desistem. No terceiro quarto da corrida eles foram embora. Eles saíram. Onde eles estão agora? Eles são vítimas da mudança e agora ficaram na beira do caminho. Mas você que está comigo, correndo até agora, você que está comigo há 35 anos, você que ainda está correndo comigo, a linha de chegada está quase à nossa frente. Você sabe, eu me lembro da história de um homem que trabalhava em uma mina. E esse túnel, ele gastou toda a sua fortuna.
procurando por ouro. Ele esteve lá por uns 5 anos, avançando lentamente do jeito dele, mas nunca colheu nenhum ouro e então ficou desanimado depois de 5 anos. Então ele saiu e disse: não tem motivo para eu continuar. Estou muito cansado, eu gastei todo o meu dinheiro, gastei tudo o que eu ganhei na minha vida. Então ele saiu e deixou sua mina. E alguns mineradores vieram e por acaso viram o túnel que naquele momento estava sem dono. Ninguém era dono, porque havia sido abandonado. Então esse minerador entrou e ele viu a extensão do túnel e decidiu continuar a cavar. Você sabe, depois de apenas uma semana de escavação, ele encontrou o maior achado de ouro do mundo. Ele se tornou quase um trilionário. Ou bilionário. Então, essa história eu comparo com aqueles que estiveram comigo, cavando o túnel, se sacrificando, junto comigo por todos esses anos, alguns por 6 anos, alguns por 7 anos, alguns 10 anos, alguns 20, e de repente eles se cansaram e deixaram de cavar. E eles nem sabiam que o ouro da vida eterna estava bem na frente deles. Onde eles estão agora? Eu não quero que você sofra esse tipo de sofrimento ou frustração. Quando de repente a glorificação acontecer e você vai dizer: "Oh, eu estava quase lá. Eu estava tão perto." Isso é o que chamamos de tão perto, mas ainda tão longe. Tão perto, mas ainda tão longe. Então é assim. Mesmo que a glorificação aconteça amanhã, as coisas que devemos fazer hoje ainda faremos. Se formos pegos sem ter acabado, nada será perdido, certo? Porque nosso propósito não são as coisas materiais que serão deixadas aqui, mas a vida eterna. Então, enquanto ainda estamos trabalhando, não agiremos assim. Oh, eu fui confiado por Deus com a vida eterna há 35 anos atrás. Aí então eu simplesmente continuo sem fazer nada assim, só bebendo café. Quando será a glorificação, Senhor? Então começam a crescer cabelos nas minhas costas e eu não faço nada porque eu sou filho indicado. Não é assim. Não temos uma mentalidade tão celestial a ponto de não sermos bons na terra. Portanto, sejam equilibrados. Enquanto estamos sendo confiados com essas coisas financeiras, materiais, físicas, ao mesmo tempo, as espirituais não estão atrás. Como foi dito, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, tudo isso foi confiado ao filho indicado e eu virei as costas? Não, eu não virei. Eu me tornei mais comprometido, dedicado e leal ao Pai. Quer eu veja ou não, quer eu esteja comendo coisas boas ou coisas ruins, quer que eu esteja em uma velha cabaninha de palha ou em uma mansão, isso não importa para mim. Contanto que eu esteja na vontade do Pai, isso é o que importa para mim. Pastor, eu gostaria de perguntar se um casal que é membro fiel e tem filhos no reino, mas estão preocupados porque seus filhos ainda são menores de idade. Os filhos deles estarão na glorificação ou serão deixados para trás para a grande tribulação? Eu já respondi isso no último programa, não foi? Pastor, em um dos seus episódios de Powerline, eu perguntei sobre qual faixa etária das crianças podem ser incluídas para a glorificação. Você disse que enquanto estiverem no estado de inocência, as crianças serão incluídas. Minha pergunta é: eles também serão capazes de retornar a este mundo para o reinado milenar? Quem vai cuidar deles? Bom, ninguém vai cuidar deles. Eles já estarão glorificados. Não se preocupe com isso. Você pode comer ou não comer também. Essa é a vida eterna. Suas preocupações ainda são físicas. Quando você for glorificado, não precisa se preocupar com nada. Viveremos mesmo que a glorificação não tenha acontecido e viveremos agora como se já estivéssemos glorificados. E o que isso significa? Significa que você não deve se preocupar.
Quando você retornar junto com todos os glorificados e com Jesus Cristo, o comércio mundial moderno, especialmente as tecnologias modernas, ainda continuarão? Será que o fluxo normal da economia e da infraestrutura que já foi feita ainda vão continuar? Sim. Vamos governar. A única diferença é, nós governaremos este mundo. Então a vida humana irá aumentar e o homem terá a chance de ver. Se o Rei dos Reis reinar, Jesus Cristo reinará. Veja o que vai acontecer. Sem guerra, sem problemas, sem crime. Tudo é produtivo e tudo é distribuído igualmente para aqueles que são dignos de receber essas bênçãos em sua própria categoria, em seu próprio nível. Portanto, durante o reinado milenar, você disse que ninguém ficará doente e que a vida seria tranquila. Então, significa que não haverá necessidade de médicos e advogados? As pessoas precisarão estudar? Não, nada disso aí. Nós seremos aqueles que governarão. Não haverá prisões, tudo isso desaparecerá. Quando você cometer pecado, se você precisar ser tirado deste mundo, será muito fácil porque os corpos glorificados são os que governarão. Quando que os planetas serão dados para serem governados pelos glorificados? Será durante o reinado milenar ou após o julgamento do trono branco? Após o julgamento do trono branco. O universo será atribuído a vocês. São bilhões de planetas. Se vocês vão governar, os planetas são como bolas de gude para Deus. Ele vai trazer vários sacos cheios de bolinhas de gude, que na verdade são planetas. Então ele vai te dizer: ei, Daniman, aqui, 2 sacos de bolinhas para você, 2 sacos de planetas. Quando o Daniman for contar, são 2 bilhões de planetas. Isso é seu. Muito difícil de compreender, não é? Mas é verdade. Eu também quero esclarecer sobre o que o Senhor disse, pastor, que todos os santos no tempo de Moisés se unirão com aqueles que serão glorificados durante as bodas do Cordeiro. Minha pergunta é: todos eles, junto com os mortos que foram para o céu, eles também poderão retornar a essa terra para o reinado milenar? Sim, estaremos com eles. Com todos os santos como Abraão, mas nós somos os mais afortunados. Não somos? É por isso que a palavra de Deus diz que eles não são completos sem nós. São eles que estão nos testemunhando agora. E são eles que tinham a esperança de que eles pudessem viver a nossa geração para cumprir isso. Então eles estão nos vendo como exemplo. Nós somos a estrela do show, cara. Essa é a expressão da Alicia agora. Cara. Nós somos a estrela do show. Todos esses homens justos, profetas, estão esperando por nós. Vocês verão isso quando vermos todos eles. Todos eles se reunirão ao meu redor. Este é o filho indicado, o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas que Deus fez. Eles serão nossos assistentes. Louvado seja o Pai. Tão glorioso, tão magnífico, tão maravilhoso, tão incrível e tão glorioso. Que o Pai abençoe a nação do reino do Pai de filhos e filhas em todo o mundo. Que o Pai abençoe todos vocês. Enquanto eu canto essa canção, adore o Pai Todo-Poderoso, pois a glória é do Pai para todo sempre. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. Holy peace forevermore on that happy golden shore. What a day
no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, when I look upon His face, the one who saved me by His grace, when He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, when I look upon His face, the one who saved me by His grace, when He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, when I look upon His face, the one who saved me by His grace.
that will be. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, pelo dia glorioso. Esta é a última trombeta, o som da glorificação. Obrigado, Pai, porque vemos todo o cumprimento das Escrituras em nossas vidas. Obrigado, Pai, por ter nos chamado em momentos como esse, que até mesmo os profetas, os homens mais justos, esperavam estar em nossa geração hoje, para poder ver com seus próprios olhos a conclusão das obras da sua salvação. Obrigado por ter confiado o seu Filho indicado, este maior ministério de todos, juntamente com todos aqueles que acreditaram em mim, que confiaram em mim, que têm fé em seu Filho, que Ele é o seu templo, Ele é a sua voz audível e que suas palavras residem nele. Ele é a palavra feita carne. Obrigado, Pai, porque eles estão aqui. Eu estou os apresentando diante do Senhor sem mancha, sem marca ou mácula. Estamos prontos, Pai, para qualquer momento em que este último chamado não seja mais ouvido. Faremos fila até aquele portão de embarque para embarcar em nosso voo, o voo para a glorificação, nossa vida eterna, compartilhada com todos os seus filhos e filhas, onde quer que estejam. Acontecerá o voo das águias, onde quer que estejam. Este é o voo das águias, o voo da glorificação. Obrigado, Pai, por essa mensagem hoje. Proteja-os, cure-os, abençoe-os com as necessidades financeiras que eles possuem, onde quer que estejam. Abençoe sua Nova Jerusalém. Abençoe sua montanha da aliança, paraíso do Jardim do Éden restaurado. Faça com que o seu filho seja o filho da justiça para toda a humanidade, testemunhar agora, antes que seja tarde demais para eles. Obrigado, Pai. Assim como nos dias de Noé, já estamos na arca. Todos os animais de 2 em 2 já entraram. A porta ainda está aberta, mas está pronta para ser fechada. Está tudo pronto. Estamos prontos. Estamos nos portões de embarque da glória. Obrigado, Pai, por essa mensagem de hoje. Eu te dou de volta a glória, a honra e o louvor, em seu precioso nome, Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja glória, para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o Pai.